Nesse fim de semana, a Fórmula 1 corre no Circuito das Américas, palco do Grande Prêmio dos Estados Unidos desde 2012. Lá, nessas 7 edições já realizadas, Hamilton venceu 5. A segunda foi de Sebastian Vettel, em 2013. A última, Kimi Raikkonen, em 2018. O resto, tudo Lewis Hamilton. Em termos de pole position, o inglês não tem tantos triunfos como tem em termos de vitórias. As 2 primeiras de Sebastian Vettel, ainda no tempo da Red Bull com motor Renault. Depois 2 de Nico Rosberg, já com Mercedes, e as últimas 3, Lewis Hamilton. Seja como for, dificilmente o inglês não sai de lá como ex-campeão nesse domingo. Ele precisa apenas de um 8º lugar. Não chega a ser uma tarefa difícil, principalmente para ele que aparece hoje como o principal piloto da atualidade. Nada mais justo. Vive um momento especial. Maduro, rápido, agressivo, combativo, um piloto para todas as ocasiões. A oposição contra Hamilton vem da Ferrari. É o carro mais rápido nas retas. E em Austin tem 2 retas muito longas. Longas o suficiente para darem a Kimi Raikkonen a última vitória. Um Raikkonen em quem ninguém já acreditava muito. Mas para vencer, a Ferrari vai precisar mais do que ter o melhor carro. Ela vai precisar começar a acertar suas estratégias. Depois dos erros do México, Mattia Binotto, o chefe da Ferrari, foi veemente. Precisamos usar essas 3 últimas corridas para evoluir nesse ponto. Precisamos nos tornar uma equipe melhor para podermos ter chances reais de lutar pelo título, tanto de construtores quanto de pilotos, em 2020. E normalmente o grande problema da Ferrari tem sido em relação aos pneus. Não a escolha dos pneus, mas principalmente ao momento da troca de pneus. Isso só se consegue fazendo testes muito detalhados, adquirindo o máximo de informação sobre cada tipo de pneus nos treinos da sexta-feira. Os pneus deste fim de semana vão ser os mesmos do México, C2, C3 e C4. Quanto mais baixo o número, maior a resistência, menor a aderência. Os pneus que têm sido mais usados ao longo do ano pelos 10 primeiros têm sido os macios na largada e depois a troca para o médio ou para o duro. Nas últimas corridas, essa tendência tem mudado, principalmente no México. Lá, Ferrari, Red Bull e Mercedes optaram por largar com os pneus médios. Depois fariam uma escolha entre repetir os médios, o que os obrigaria a uma segunda parada, ou passar direto para os duros, o que acabou sendo a estratégia vencedora. Mas vencedora no carro da Mercedes, não da Ferrari. Com as características da pista e com os pneus macios, a Ferrari tende sim a fazer a pole position, eventualmente tomar toda a primeira fila do grid. Mas depois é preciso escolher a estratégia certa, o momento correto de fazer a sua troca de pneus. Em Austin, a tendência é se fazer apenas uma troca de pneus. E aí a escolha obrigatória é a dos pneus duros. E os pneus duros não são os melhores para a Ferrari. No Grande Prêmio do México, as velocidades de retas e curvas no Q3 deixaram claro a superioridade da Ferrari nas retas e sua deficiência nas curvas. Nas retas, as Ferraris batiam em 360, as Mercedes em 350, as Red Bull com motor Honda 349. Mas nas curvas a coisa mudava de figura. Na curva 1, os mais rápidos eram o Red Bull, 116 km por hora, seguido pelas Mercedes, 114, e a Ferrari só aparecia com 110. Na curva 4, a mais lenta do circuito, a Mercedes fazia 94 km por hora, a Red Bull a 93 e a Ferrari abaixo de 90. Na 6, então, era dramático. A Ferrari ficava devendo 7 km para as outras duas. Nas curvas mais rápidas, a diferença não era tão grande, mas a Ferrari ainda era mais lenta que o Red Bull e Mercedes. Na curva 10, por exemplo, a Red Bull atingia 182 km por hora, a Ferrari 174. E é bom lembrar que todas essas medições foram feitas no Q3, quando todo mundo usa o pneu macio, o C4 nesse caso. Com os pneus médios e com os pneus duros, a situação se torna muito mais crítica. E é aí que Mercedes e Red Bull levam vantagem também em Austin. Revendo o circuito, você tem a largada em subida e a curva 1 é um cotovelo, um hairpin,
Depois uma curva 2, que ainda é feita em aceleração, e em seguida uma sucessão de S's que começam na faixa de 300 km por hora, que vai da 3 até a 9. Da 3 até a 5, pé no fundo. Na 6 já vem uma freada, depois todas as curvas têm freadas. São curvas ainda velozes, mas que exigem equilíbrio, principalmente nessas mudanças de direção. Esse setor termina na curva 10, que não apresenta maiores dificuldades. É seguida por mais um hairpin, mais um cotovelo, a curva 11, que desemboca na maior reta do circuito. Depois uma série de curvas lentas, mas curvas curtas, e então o ponto mais crítico do circuito, 16, 17 e 18, que na verdade são uma curva só, dividida em duas tangências. A volta termina com mais duas curvas, a última delas mais fechada e desemboca de novo na reta dos boxes. É muito importante sair forte dessa última curva, porque mesmo que a reta dos boxes não seja muito longa, ela tem um longo trecho em aclive. Essas são as características do Circuito das Américas. Ele não tem grandes segredos. Se o asfalto não é muito áspero, o desgaste de pneus não é muito grande. O problema lá é a instabilidade do clima. Não está previsto nenhuma chuva para esse fim de semana, mas se acontecer como no ano passado, quando as equipes não treinaram na sexta-feira devido à inundação que aconteceu por lá, aí vai ficar bem mais difícil. Vai ficar difícil porque vai se testar muito pouco todos os pneus, vai ficar difícil porque vai se coletar menos dados do que o habitual para fazer o acerto do carro. E aí o grande diferencial é a eficiência de cada piloto. A sua velocidade, a sua experiência, a sua capacidade de direcionar os engenheiros para o acerto ideal e principalmente a sua adaptabilidade às mudanças das circunstâncias. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, nesta pista, é sempre uma corrida emocionante. E dessa vez, com a enorme possibilidade do Lewis Hamilton conquistar seu 6º título mundial, acho que vamos ter um Grande Prêmio inesquecível. E a gente tem que ver também o que é que a Liberty preparou para esse momento. Pelo que se viu no pódio do México, deve vir aí alguma coisa espetacular. É esperar para ver.